vê-se que o apego é algo que interessa como problema, como assunto a quase todos. E muitos gostariam de trabalhar o apego. Como fazer para se desapegar? Porque teoricamente nós sabemos que o apego é para ser curado, mas o como fazer isso é que é a questão. Nós trazemos conosco muitos vícios de pensamento, vícios de linguagem, como por exemplo, nós dizemos, aquela espécie de pássaros desapareceu. Ou a gente diz, aquele homem morreu. Ou a gente diz normalmente, tal civilização deixou de existir, desapareceu. Quando a gente vai à escola, nos ensinam, o mundo grego durou 1 século, e assim por diante. E com esse vício de dizer que as coisas desaparecem e que as coisas acabam, que as coisas morrem, a gente deixa de perceber que nada disso acontece e que realmente a essência das coisas transmigra, a essência das coisas muda de lugar, sai de uma forma e entra em outra forma. Então nada desapareceu quando uma espécie de pássaro não é mais vista no plano físico. E nada desapareceu também quando se diz que uma pessoa morreu. E a essência da Grécia Antiga também não desapareceu só porque terminou aquele século. Aquilo que estava dentro dessas coisas saiu daquela forma de ser, aquela forma de ser desintegrou e aquela essência entrou numa outra forma. Então, provavelmente, nas espécies de pássaro que estão tomando novas formas e que a gente chama de novas espécies, dentro dessas espécies que estão aparecendo com novas formas, existem as espécies antigas, a essência das espécies antigas está aí dentro. E dentro das pessoas que estão nascendo hoje no plano físico, existe a essência daquelas pessoas que nós dizemos que desapareceram, que morreram. Seguramente, dentro da arquitetura desta casa, tem coisas da arquitetura, tem coisas da essência da Grécia Antiga, embora aqui não haja nenhum elemento grego, aparentemente, mas aqui tem a essência daquilo. Dizem que a Atlântida desapareceu. A Atlântida está perfeitamente viva dentro de cada um de nós que ainda somos emotivos. A nossa emotividade era a essência da Atlântida, então a Atlântida ainda está aqui. E nós dizemos que a Atlântida sumiu só porque ela fisicamente não está mais aí. Nesta minha encarnação eu fiz uma experiência de mudar de atividade externa pelo menos 5 vezes. Eu ficava numa atividade no mínimo 7 anos e mudava para uma atividade completamente diferente, às vezes opostas na aparência.
Mas eu não estava ligado a nenhuma daquelas atividades na realidade, na forma daquelas atividades. O que me movia era sempre a energia do trabalho e a intenção de servir, de forma que eu podia passar de uma coisa para outra que diziam que era oposta, e para mim aquilo tinha uma continuidade. Não havia para mim um salto. E eu sempre percebia este fio de vida correndo dentro de todas elas, até que eu cheguei nesta atividade de hoje, que não tem nome, não se pode dizer o que é isso. Mas eu vejo nesta atividade de hoje, na essência desta atividade de hoje, a mesma essência de todas aquelas atividades passadas. Eu não vejo diferença nenhuma nesta essência. Então existe uma aparência que é aquilo. Ele mudou de atividade 6 vezes. Mas na realidade não mudou nada, porque o que movia tudo e o que era o espírito de tudo era o mesmo espírito de hoje, era a mesma essência de hoje. Então tem bem pouco interesse saber quais foram estas 5 ou 6 atividades, porque nenhuma delas era coisa, através do nome que elas poderiam ter. Mas tem importância, em vez daquilo que foi o fio que ligou tudo isso, aquilo que era a vida. Então tem bem pouca importância realmente eu saber o que eu manifestei em encarnações anteriores, como há muita gente que se distrai, se diverte muito com isso, em falar das vidas passadas, em querer descobrir as vidas passadas. Isto tem tanta importância quanto mudar de atividade, não tem importância nenhuma. O importante é a minha essência, é aquilo que não muda, vida após vida. Então eu não tenho a menor preocupação e nem a menor curiosidade para saber quais foram as minhas vidas passadas ou como vão ser as minhas vidas futuras, porque tanto faz realmente isso. O importante é a minha essência, esta sim eu devo saber qual é, esta sim eu devo conhecer. Então, com que espírito eu estou ativo em alguma coisa, isto sim é que é importante, não aquilo que eu estou fazendo. Existem no universo energias que constroem e energias que destroem. Estas energias convivem no universo. Então as energias que constroem são aquelas que alimentam uma atividade, ou uma encarnação, ou este corpo físico. E depois existem as energias que destroem aquela encarnação, este corpo físico, esta atividade. E ambas essas energias são necessárias para que a vida que está aqui dentro possa fluir, para que a vida possa continuar. Porque se não houver uma energia destrutiva, que a uma certa altura destrua a forma desta minha encarnação, se não houvesse esta possibilidade, como faria isto que está dentro de mim, esta essência que está dentro de mim, como ela faria para continuar um ciclo criativo? Não poderia.
Porque terminado aquele ciclo dentro desta aparência, esta criatividade tem que continuar, esta criatividade tem que se manifestar de outras formas. Então, se não vem uma energia destrutiva e não promove um terremoto e não destrói uma civilização, como faz a essência das civilizações para reaparecer de uma outra forma, para reaparecer mais perfeita, para reaparecer com outro ritmo, com uma outra qualidade? Seria impossível. Como faz a energia do trabalho para desenvolver, se esta energia está sendo aplicada numa determinada forma de trabalho e se aquela forma de trabalho não se destrói para que possa surgir outra? Não existiria reino espiritual se o reino humano permanecesse em encarnação indefinidamente, se a espécie humana não fosse destruída. E por falta de compreensão deste fato, por falta da gente se comunicar com o interno das coisas, com a essência das coisas, é por falta disso que a gente se apega. E é por falta desse reconhecimento que a gente fica apegado, fica habituado, fica acostumado, o que é a mesma coisa. Uma vez, o irmão de Krishnamurti desencarnou. E eles eram crianças e nasceram praticamente um logo depois do outro, e eles foram companheiros desde a infância, passaram muitos anos brincando juntos, eram muito ligados. E eles eram meninos. E naquela época, quando o outro menino desencarnou, o menino que era Krishnamurti entrou numa crise muito séria. Então ele sentia a falta do irmão, porque não havia mais a presença física do irmão, não havia mais a aparência do irmão, e Krishnamurti ainda não sabia ver a essência do irmão. Ele tinha feito a experiência com a aparência daquele ser, ele tinha se habituado com aquela aparência, e quando aquela aparência se desfez, ele sentiu muita falta. Então diz ele numa poesia que ele escreveu na época quando era criança, que ele saiu à procura do irmão quando aquela vida desencarnou, e que ele foi por todos os lugares onde eles passeavam juntos e que ele não conseguia reencontrar o irmão. Depois que ele começou a procurar o irmão no rosto de todas as pessoas que ele encontrava, e ele também não encontrava o irmão. Depois ele começou a procurar o irmão em todas as coisas, nas casas onde eles tinham vivido, e também não encontrava o irmão. Depois passou-se um certo tempo e o menino Krishnamurti começou a olhar para dentro de si, e ele diz na poesia que depois de buscar o irmão em todos esses lugares, ele começou a buscar o próprio coração dele. E que quando ele encontrou o seu próprio coração, ele encontrou lá dentro o irmão. Ele encontrou lá dentro tudo aquilo que era a essência das aparências.
E aí ele descobriu que, quando ele contemplou o seu próprio coração, que ele encontrou lá dentro todos aqueles que os homens chamam de vivos e todos aqueles que os homens chamam de mortos. Então, se a gente diz, mas como é que eu faço para reencontrar, ou melhor, como é que eu faço para não perder a essência daquilo que é necessário? Como é que eu faço para não perder a essência da harmonia, da beleza, como havia na Grécia Antiga? Como é que eu faço para não perder o amor dos seres que desencarnam? Como é que eu faço para não ficar inativo se para um tipo de trabalho que eu estou fazendo, ou se eu não posso trabalhar, ou se a minha atividade externa se interrompe? Como é que eu faço? Se a minha vida muda de aspecto, como é que eu faço para não me sentir roubado daquilo que já passou? E todas essas coisas que a gente fica tão ligado a elas. Como é que eu faço para encontrar a essência das coisas? Parece que é indo para o próprio coração, é indo para dentro de si. Então, como é que eu faço para me desapegar de uma ideia? Vá para dentro, vá para o seu próprio coração. Como é que eu faço para me desapegar da minha forma familiar atual? Vá para o seu próprio coração. Como é que eu faço para me desapegar dos meus apegos? Vá para o seu próprio coração. Vá para dentro, na direção do teu centro. Como é que eu faço para abandonar os meus defeitos? Vá para a sua essência, vá para o teu coração, vá para dentro. Como é que eu faço para superar esse complexo? Vá para o teu coração, vai para dentro. Como é que eu faço para resolver este problema? Vá para dentro do seu coração. Como é que eu faço com os meus filhos pequenos que eu não sei educar? Vá para dentro do seu coração. Como é que eu faço com esta enfermidade que os médicos não sabem como tratar? Vá para dentro do seu coração. Como é que eu faço para suprir esse vazio da minha vida? Vá para dentro do seu coração. Como é que eu faço para resolver a minha insegurança, os meus medos? Vá para dentro do seu coração.
Então, como é que eu resolvo o problema do apego? Vá para o seu coração, porque lá está a essência de tudo. Se eu vou para o meu centro, eu encontro a essência não só desta casa, encontro a essência do meu irmão, encontro a essência de uma espécie de pássaro, encontro a essência desta roupa que eu estou vestindo, e aí tanto faz uma roupa ou outra, tanto faz que um pássaro cante ou outro, tanto faz que eu esteja aqui ou acolá. Então é importante vir para o coração, entrar no próprio centro. E esse é o assunto do apego. Muitas coisas vão ser resolvidas neste planeta de forma mais prática, de forma mais direta, quando nós formos para o nosso coração, quando nós estivermos na essência das coisas.